Igreja Católica já tratou o aborto como ofensa menor. Até o 40º dia, os livros que compõem a Política, de Aristóteles, 384 a 322 a.C., um dos pilares da filosofia ocidental, discutem assuntos diversos: sociedade, educação, tipos de governo e interesses coletivos, como o crescimento excessivo da população. Sobre isso, o filósofo grego escreveu que se deve fixar o número máximo de procriações e, se alguns casais forem férteis para além do limite, é necessário recorrer ao aborto. Goiás News Notícias. Sem mais delongas, vamos para a notícia décadas antes. Hipócrates, 460-377 a.C., preocupado com o risco de morte das mulheres, no célebre juramento, declarado até hoje por médicos formandos, disse: "Nunca sugerirei a nenhuma mulher prescrições que a possam fazer abortar." Em Roma, o poeta Ovídio, 43 a.C. 17 d.C., carregava com tintas morais suas obras que tratavam do assunto. Se Vênus, grávida, tivesse maltratado Enéas no útero, a terra teria ficado sem os Césares. Enquanto a questão era discutida, as pessoas não esperavam a conclusão que até hoje não veio. Abortavam e seguiam com a vida. Quando entra a alma. Plínio, o Velho, 23 a 79 d.C., que julgava o aborto um desvio feminino que torna o ser humano inferior às bestas, listou em A História Natural diversas plantas abortivas. Por exemplo, o poejo, popular ainda em 1993, chá de poejo, ou Peniro e Alter, é o título de uma música do Nirvana que fala de aborto. Desde a pré-história, o homem tenta controlar o nascimento, mas o modo como encaramos o aborto mudou bastante ao longo dos séculos. Não era punido pela lei na sociedade grega, mas foi muito discutido por filósofos como peça-chave da pergunta que não quer calar há mais de 2000 anos: quando começa a vida? Naquela época, a gravidez só era confirmada ao primeiro movimento do bebê no útero. Aristóteles dizia que o aborto para fins de controle populacional deveria ser realizado antes do surgimento da alma, e que era necessário para evitar o abandono de crianças, corriqueiro na Grécia. Abandonar, vender ou matar filhos inesperados era a solução para controlar o tamanho da família romana. Sorano de Éfeso, no século II, defendia o aborto em caso de perigo à saúde da mãe, mas apenas prostitutas e mulheres livres do poder masculino eram independentes para abortar. Interromper a gravidez sem o consentimento do marido e privá-lo de um herdeiro era motivo de separação ou até de pena capital, depois do parto, para salvar o bebê. Os homens se opunham ao aborto porque ele feria o interesse masculino. No século II, foi criminalizado, punido com o exílio. O cristianismo, na Idade Média, mudou alguns aspectos da vida, mas não todos. As insistentes condenações do aborto e da contracepção por parte do clero podem indicar a continuação dessas práticas, escreveu o historiador canadense Angus MacLaren em História da Contracepção. A Igreja fez do sexo um símbolo de moralidade. Mas Santo Agostinho, 354 a 430, não considerava o aborto um assassinato, e sim uma perversão. Ele sustentava o pensamento aristotélico do início da vida no 40º dia a partir do primeiro sinal perceptível do bebê, no caso de meninos, e no 50º, nas meninas. Na Idade Média, São Tomás de Aquino também adotava essa ideia. Assim ele afirmou em seu comentário, 1252, referindo-se às sentenças de Pedro Lombardo: esse pecado, ainda que grave e reconhecido entre as ofensas contra a natureza, é algo menos que homicídio. E não deve ser julgado irregular a não ser que alguém faça o aborto em um feto já formado. No século XIII, leis canônicas e civis fortaleceram a distinção entre feto com alma e sem alma, entre um homicídio e um crime menor. Teólogos continuaram a discutir quando o feto recebe a alma. Ao longo da Idade Moderna, aprendeu-se mais sobre a evolução do feto no útero. Por volta do século XVII, a opinião aristotélica já não era majoritária. Acreditava-se então que a alma vem na concepção. Essa percepção, ampliada com a obstetrícia, o estetoscópio, o raio-x e o ultrassom, nos 300 anos seguintes, mudou o modo de médicos, políticos e religiosos lidarem com o tema. A descoberta do óvulo, em 1827, transformou a ideia da concepção. Agora, a vida começava na fecundação. Mas as mulheres ainda tomavam medicamentos por conta própria e recorriam a parteiras.
pela pátria no fim do século XVIII, após a Revolução Francesa, passou-se a acreditar que um país poderoso era aquele com muitos habitantes. Cada criança era um futuro soldado, trabalhador, contribuinte. Ser mãe era questão patriótica. O feto foi transformado em entidade autônoma pelas descobertas científicas e, à luz das necessidades políticas, em futuro cidadão, escreveu a jurista Giulia Galeotti em História do Aborto. Isso se refletiu no Brasil do início do século XX. O papel da mulher é reconsiderado, por sua importância para projetos nacionais, diz Fabiola Rodem, do Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Luiz Lima Vailati, doutor em História Social pela Universidade de São Paulo e professor da Fundação Armando Álvares Penteado, diz que, apesar da força da Igreja, o aborto sempre foi praticado. Sua prática cresceu inclusive no Brasil, mesmo no século XIX, quando Estado e Igreja enfatizam a proteção do feto e aumentam a repressão ao procedimento. Na Inglaterra, famílias mais pobres recorriam a ele, e depois a classe média, para garantir um padrão de vida economicamente seguro. A Itália fascista reprimiu o controle de natalidade a partir de 1926. Os nazistas estimularam a reprodução da raça pura, enquanto tentavam impedir nascimentos entre os povos dominados. Em 1942, no gueto de Kovno, na Lituânia, um decreto condenou à morte todas as judias grávidas. O rabino Efraim Oshry permitiu o aborto. Os judeus não aceitavam, mas o rabino podia autorizá-lo em casos extremos. Em 1936, 16 anos após a Revolução Bolchevique legalizá-la, a União Soviética de Stalin voltou a proibir a prática. Em 1943, na França, a parteira Marie-Louise Giraud foi guilhotinada por ter interrompido 26 gestações. O aborto era ameaça ao Estado. As décadas seguintes à Segunda Guerra foram de revolução sexual, graças à pílula anticoncepcional. O feminismo, surgido no século XIX, ganhou força. Nos anos 60, a prática virou bandeira do direito civil e muitos países o legalizaram. Os novos ventos sopraram até no Vaticano, e uma comissão convocada pelo Papa João XXIII aprovou a pílula, que, no entanto, continuou proibida pela encíclica Humanae Vitae, de 1968. O interessante, diz Vailati, é que, a partir dos anos 60, igreja e médicos substituíram argumentos religiosos por científicos. No fim do século XX, o controle político do aborto evidenciou-se. Nos Estados Unidos, onde a lei varia entre os estados, as clínicas de aborto têm vidro blindado. Após a Revolução de 1979, o Ayatollah Khomeini proibiu a prática em qualquer situação no Irã. No Islã, é aceito até o quarto mês ou para salvar a mãe. A diferença entre o início da vida para alemães orientais e ocidentais obrigou a criação de uma lei sobre o aborto, para a unificação dos países, em 1990. Na China, até 2015, quando foi abolida a política do filho único, a interrupção da gravidez era quase obrigatória. Ao longo de todo este tempo, já se tentou e tudo para evitar engravidar, ou para abortar. No momento crítico do coito, a mulher deve reter a respiração e retrair-se um pouco para que a semente não seja lançada muito ao fundo da cavidade do útero. Levantando-se e agachando-se, deve provocar espirros e limpar cuidadosamente a vagina. Sorano descreveu esse método no século II. No século XX, ainda se acreditava na eficácia do espirro para evitar a gravidez. Outras receitas romanas que ainda estavam em voga no início do século passado eram as soluções de água salgada e vinagre. Já Plínio, o Velho, dizia que, se um ovo de aranha com 2 larvas fosse atado ao corpo com pele de veado, antes do nascer do dol, não haveria gravidez por 1 ano. As receitas greco-romanas chegaram à Idade Média com modificações, mas a oferta continuava variada: espermicidas e supositórios vaginais de óleo de cedro, pessários, aparelhos elásticos para conter os órgãos pélvicos, de mentol, manjericão doce e talismãs de pão porcino. Goiás News Notícias, deixa a todos, vocês bem informados. Não creio que a discussão vá cessar, diz Giulia Galeotti. Mesmo o juramento de Hipócrates ainda gera discussões.
Os favoráveis à prática atribuem sua condenação ao fato de o aborto, na época, oferecer mais riscos que o parto. Um debate interminável, como devia prever São Jerônimo, 342 a 420. O homem que converteu ricas matronas romanas ao cristianismo não conseguiu deixá-las contra o aborto. Chocou-se ao ouvir delas: todas as coisas são castas para os castos. A aprovação da minha consciência basta-me. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.